O país perdeu hoje um de seus grandes talentos. Glauco, criador de personagens como Geraldão, Dona Marta e Casal Neuras, foi assassinado junto com o filho de 25 anos em Osasco, na Grande São Paulo. Era nesta chácara em Osasco, na região metropolitana, que o cartunista Glauco morava com a mulher e os filhos. No local isolado e afastado do centro, funciona também a seita de Santo Daime. Glauco era seguidor da seita e um dos coordenadores do grupo. O filho chegou da faculdade, viu o pai sendo levado com a arma apontada para a cabeça, intercedeu. O que está acontecendo, meu pai? Nesse momento de nervosismo, mataram os dois. Raoni morreu a caminho do hospital. Glauco chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os corpos de pai e filho foram levados para o IML, o Instituto Médico Legal. Hoje de manhã, a perícia levou as cápsulas. Os corpos de Glauco e do filho Raoni serão trazidos para a chácara onde eles moravam. Eles serão velados aqui. O enterro será em São Paulo e deve acontecer amanhã. Glauco Vilas Boas, ou simplesmente Glauco, tinha 53 anos. Nasceu em Jandaia do Sul, no Paraná, mas foi morar ainda adolescente em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nos anos 70, começou a publicar seus desenhos num jornal de Ribeirão Preto. Nesta reportagem, gravada na década de 80, ele e o irmão aparecem fazendo o que mais gostavam. Participou várias vezes do Salão de Humor de Piracicaba. Em 1984, foi para o jornal Folha de São Paulo. Criador de personagens inesquecíveis como Geraldão, um solteiro que mora com a mãe. Zé do Apocalipse, um profeta brasileiro que acredita que o Brasil é o berço de uma nova raça. O Casal Neuras, onde o destaque é o homem que faz de tudo para ser liberal, mas na verdade morre de ciúme da mulher. E Dona Marta, uma solteirona que ataca qualquer homem na esperança de arrumar um namorado. Glauco também era conhecido pelas charges políticas. Aqui na Globo foi redator da TV Colosso, da TV Pirata e assinou vinhetas como esta, que faz uma homenagem aos 100 anos da Estação da Luz. Nós estamos aqui com o pesquisador e historiador Marcelo Borges. Nós percebemos que no livro existem várias denúncias a respeito do comércio com a ayahuasca, né? A utilização de drogas, como você bem falou, e o narcotráfico. Como é que é feito isso? Onde é que essas práticas ocorrem? Você poderia explicar melhor para a gente? Sim, após então, o falecimento do mestre Irineu, Sebastião Mota Melo criou o Ceflures na colônia 5000 e depois se estabeleceram numa região do Amazonas, o estado do Amazonas, a região na boca do Acre, às margens do Igarapé, Mapiá, fundando o Céu do Mapiá. Ali, o padrinho Sebastião, iniciou a expansão dos Ceflures e do Santo Daime para o Brasil e para o mundo. Lá, ainda hoje, é o local onde o Ceflures opera todas as suas atividades, inclusive com o uso dessas substâncias. É de comum conhecimento de todas as comunidades ayahuasqueiras do Brasil, essas informações que eu estou repassando aqui. Os centros do Ceflures são responsáveis para o uso indisseminado dessas substâncias junto com o Santo Daime. O problema histórico que se apresenta é que o próprio padrinho Sebastião apresentou esse aspecto ritualístico, identificando como se fosse o legado do mestre Irineu, e de forma desrespeitosa com o fundador da doutrina, Raimundo Irineu Serra foi associado com as práticas do padrinho Sebastião. Todos acreditavam então que o padrinho Sebastião era o sucessor do mestre Irineu e que o próprio mestre Irineu havia instruído o uso da Santa Maria Maconha junto com o Santo Daime. Esse é o elo histórico de onde começou toda a problematização do uso da ayahuasca no Brasil contemporâneo, já no final dos anos 70, mas principalmente no decorrer dos anos 80. Daí, hoje, os centros dos Ceflures no Brasil e fora do Brasil são os responsáveis pelo uso dessas substâncias proibidas por lei junto com a ayahuasca. As pessoas que se direcionavam aos centros dos Ceflures
com o interesse de conhecer a bebida e a tradição do mestre Irineu, lá sofria um processo de aliciamento gradual até ser revelado o uso da Santa Maria, e a pessoa já nos anos 80 frequentando às vezes até por 1 ou 2 anos o culto, geralmente no momento do seu fardamento tinha o conhecimento e a iniciação ao uso dessas substâncias. Dessa forma, compreende-se que houve de fato um distanciamento da tradição deixada pelo mestre Irineu com a prática recorrente no Brasil. Quando tu estiver doente, quero dar-me fogo amar. Quando tu estiver doente, quero dar-me fogo amar. Te lembra do ser divino que tu tomou para te curar. Te lembra do ser divino que tu tomou para te curar. Identificando os principais centros no Brasil responsáveis por essa prática que pela legislação nacional é enquadrada como narcotráfico. Então assinamos já não mais apenas a minha pessoa, mas centenas de institutos vinculados ao Céu Nossa Senhora da Conceição, pessoas jurídicas com seus devidos cadastros na Receita Federal, CNPJ, e ao CONAD encaminhamos uma listagem no início de março de 2010, ocasião em que nós solicitamos a intervenção urgente nesses centros. Identificamos como um primeiro ponto de narcotráfico dos Ceflures, nessa lista, o centro, na época dirigido pelo cartunista Glauco Vilas Boas, o Céu de Maria. Isso cerca de 15 dias antes da tragédia ocorrida em Osasco, na qual o próprio Glauco e seu filho Raoni foram, de forma sumária e trágica, assassinados por um dos seguidores daquela vertente, daquela doutrina. Caso as autoridades brasileiras tivessem levado a sério a denúncia que nós apresentamos e a solicitação de intervenção, quem sabe essa tragédia teria sido evitada tanto pelo tratamento adequado que o assassino deveria ter, já que ele, além de ser portador de uma doença mental, teve o seu quadro clínico agravado a partir das substâncias utilizadas junto com a ayahuasca, como hoje é a avaliação da justiça brasileira dentro dos seus fóruns, inclusive psiquiátricos, já que o assassino foi enquadrado como portador de uma doença mental. O pai do assassino deu uma entrevista hoje ao repórter Alain Severiano e disse que o filho não tem condições de responder pelos crimes. Ver o filho pela primeira vez depois do crime é o maior desejo de Carlos Greque Nunes, pai de Carlos Eduardo. Na entrevista exclusiva, Carlos Greque diz que em casa, horas antes do assassinato, o filho lia e ouvia no computador os hinos da igreja Céu de Maria. Eles estão vendo, mas fazem que não veem, estou dizendo e não querem me atender. Conta que a ex-mulher dele e mãe de Edu é esquizofrênica e que o filho passou a apresentar transtornos parecidos com o da mãe logo depois de começar a frequentar a comunidade liderada por Glauco. Ele nunca teve um problema de furto, ele nunca teve um problema de roubar nada dentro de casa, ele nunca teve um problema de agredir nenhum parente antes de frequentar o Céu de Maria. Fato. A carteirinha mostra que a relação de Cadu com a Céu de Maria começou em janeiro de 2007. Nas cerimônias, usava essa farda branca. O pai diz que ele e a avó tentaram convencer Cadu a deixar o daime e fizeram um apelo a Glauco. Não dá mais o chá. E o Glauco? O Glauco falou para ficarmos tranquilos que ele ia controlar a situação. Isso acha que ele voltou a tomar o chá? Com certeza absoluta. O chá servido nos rituais do daime, segundo os especialistas, não leva a atos violentos, mas não é recomendado para pessoas com distúrbios psíquicos. O pai diz que no meio do ano passado, o proibiu de ir à Céu de Maria
depois que ele teve um surto. A ponto de chegar e querer me convencer que ele tinha recebido mensagens de Jesus, que ele mesmo seria Jesus. Eduardo, vou ter que te internar. Aí ele ajoelhou, abraçou nas minhas pernas. Pai, pelo amor de Deus, eu vou ficar igual a minha mãe. E eu vi a mãe dele, quando ela teve o surto psicótico, tirá-la da doença, como difícil foi para deixá-la um pouco melhor. Não tive coragem. Essas fotos mostram Eduardo pouco antes do último Réveillon. Sem a família saber, ele voltou à Igreja Céu de Maria, depois de meses afastado. O pai disse que na madrugada do dia 1º, Cadu ligou para ele pedindo ajuda. Ele falou que foi lá, tomou um Daime e ele sabia que ia morrer, mas ele estava realmente alucinado, né? Desde 1º de janeiro, segundo a família, Cadu não voltou à comunidade de Glauco. Para o pai, não há dúvida de que Cadu tem distúrbios psíquicos. Ele quer que o filho seja avaliado por um psiquiatra o quanto antes. A defesa acredita que o exame vai revelar que Cadu não tinha capacidade de entender o que estava fazendo na madrugada do crime. A viúva de Glauco, Beatriz Galvão, não quis comentar as declarações do pai de Carlos Eduardo. A polícia do Paraná vai anexar ao inquérito contra Cadu o laudo do exame toxicológico feito na segunda-feira. Deu positivo para uso de maconha. Em depoimento, Carlos Eduardo contou que usava a mesada para comprar maconha. Depois revendia a droga no bairro de classe média, com o que conseguiu guardar em 3 meses, comprou a pistola e a munição na periferia. Ele mantém uma rede mundial já de aliciamento dos buscadores espirituais para o mundo do crime e do narcotráfico. Esse fato é apresentado no livro através de todas as denúncias que nós fizemos. Primeiro, Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, CONAD, Presidência da República, diretamente ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aos deputados, através da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, e também ao Ministério Público Federal, através de uma série de 3 denúncias que nós apresentamos, inclusive envolvendo autoridades do CONAD em todo esse processo. Agora, a situação se tornou tão mais grave que o Ceflures não está mais sozinho, pois muitas das pessoas que ao longo dos anos 80 e 90 conviveram ali dentro e aprenderam essas práticas, começaram a disseminar fora da própria institucionalidade da organização. E hoje, então, há uma proliferação enorme de centros ou então mesmo organizações que estão fora do controle dos Ceflures, que mantêm um processo de aliciamento, apologia, uso e narcotráfico de substâncias proscritas junto à comunhão da ayahuasca, usando o nome do Santo Daime, usando o nome do Mestre Irineu e usando todo o legado indígena do passado ancestral das terras anciãs, hoje chamado de América. Uma vez que você apresentou essas denúncias perante as autoridades públicas e também espalhou essas denúncias das formas que você pôde no contexto brasileiro, houve pessoas que corroboraram essas denúncias, que procuraram você para fornecendo fatos, para dizer que realmente isso daí estava acontecendo? Ou isso foi uma coisa mais que você buscou e não houve ninguém mais que te ajudou nesse processo? Bom, vamos esclarecer. Não fui eu que comecei essa batalha. Ela já existia antes mesmo de eu nascer. Nasci em 1981. Lá no Acre, aquelas correntes ligadas ao Alto Santo, à Barquinha, que eram contrárias à prática de Sebastião do Mota Melo, tentaram, mas de forma tímida, denunciar as autoridades por volta dos anos 80 esses problemas. Mas foram intimidados e até desistiram disso. Se fecharam em suas comunidades, buscaram criar ilhas nas quais viviam de forma segura, mas lá fora ocorria o comércio disseminado, tanto que é de conhecimento notório, qualquer taxista de Rio Branco, no Acre, sabe aonde vende ayahuasca, qualquer turista pode comprar ayahuasca. Isso é um fato, é só chegar lá e perguntar aos taxistas. Isso vem desde os anos 80. Bom, eu comecei a comungar ayahuasca em 2002. Eu não tinha conhecimento sobre isso, nem sabia das diferenças do Alto Santo, e logo no início da minha jornada,
eu tive conhecimento então da existência da fundação do Céu Nossa Senhora da Conceição pelo xamã Gideon dos Lacotas, que é seu nome espiritual, seu nome de registro de batismo, Emiliano Dias Linhares. De forma pública, já a partir de 2004, ele começou a apresentar, primeiro dentro das comunidades ayahuasqueiras, a denúncia de que isso estava ocorrendo. O aliciamento, o comércio, e ele mesmo frequentou os Cefures durante um tempo lá no Céu de Maria de Osasco. E na época, então, ele inclusive citava que o próprio Raoni, filho do Glauco, servia numa bandeja cigarro de maconha durante o ritual. Isso é registrado através da Rede Internacional de Computadores e no próprio livro que ele chegou a lançar em 2006, Santo Daime Revelado, Drogas, Fraudes e Mentiras, onde ele tem ali depoimentos de inúmeros pioneiros da doutrina do Daime, a começar pela viúva do mestre Irineu, Dona Peregrina Gomes Serra, e de alguns outros que dão testemunha desses fatos. Então ele começou a batalha pelo que ele recebeu de orientação espiritual para fundar uma obra, limpar o nome do mestre Irineu e erradicar essas máculas dos rituais envolvendo a ayahuasca no Brasil. Para que todos aqueles que já têm o jagube, chacrona, possam ter sua própria ayahuasca, se ele busca pela luz da ayahuasca, que ele tenha. E assim ele seja independente, possa manifestar livremente a sua religiosidade, a sua espiritualidade, sem ter que se sujeitar a mestres iludidos, mestres ególatras, ou lugares como os Cefures, que ainda usa mesmo drogas com ayahuasca, coisa como maconha, cocaína, os discípulos lá do Sebastião de Mota Melo, que foi um dependente químico. Simplesmente isso, o Sebastião foi um dependente químico. O lado bom do Sebastião é que ele realmente propagou, disseminou o Daime para o Brasil inteiro. Mas disseminou da maneira ruim, veio com drogas, veio com ausência de seriedade, ausência de responsabilidade. Não veio da forma que o mestre Irineu ensinou. Mas ele tem esse lado positivo. Se hoje o mundo, o Brasil pelo menos, conhece bastante o Daime, é a visão que o Sebastião teve, ele vislumbrou isso, que ele podia espalhar isso para o mundo. Realmente esse lado positivo ele teve. O problema é que, para ele, ayahuasca, maconha, cocaína e outras drogas é tudo uma coisa só. Ele não tinha o conhecimento espiritual mesmo, da santidade que é essa ferramenta divina chamada ayahuasca. A visão da seriedade, da honestidade e da nobreza de coração do mestre Irineu, Sebastião nunca teve. Isso hoje é provado até por documentos das barbaridades cometidas pelos Cefures, que é a obra que o Sebastião fundou. Isso é fato. Isso hoje é provado até por documentos. Eu entreguei isso aí tudo à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. O Cefures hoje está sendo investigado por narcotráfico internacional. Narcotráfico no Peru, no Brasil e na Espanha. Já já isso vai terminar aqui, ó. Isso vai terminar em cadeia. É crime o que eles estão fazendo. Eles não têm aquela consciência do valor da vida humana, porque droga destrói o ser humano. Olha o estatuto do mestre Irineu, a parte que ele fala sobre as drogas em relação à ayahuasca, para você ver a diferença entre ele e o Sebastião. Por isso nós realmente desejamos o Daime para todos, a ayahuasca para todos, para que as pessoas que busquem com seriedade a expressão espiritual dentro da luz da ayahuasca, que ela possa ter a sua própria ayahuasca, livre de dogmas, tabus, drogas, e esses mestres iludidos que nada mais são do que expressão do ego, não conhecem o plano espiritual ainda. A ayahuasca é uma ferramenta divina, mas é uma ferramenta, viu gente? Vocês não se esqueçam disso.
Ela faz uma ponte entre a mente e o coração, e é só isso. Ela abre teu chakra, ela expande. Mas se vocês não tiverem um bom estudo, para um respaldo filosófico, que é o que nós damos a vocês, olha o Inário daqui, para ver como é que ele ensina. Se você não tiver isso aí, você se perde na vaidade. Ao invés de você ficar, durante a consciência expandida, na sua mente intuitiva, que de fato é você se fica preso na mente racional, aquilo que pensa, que é, na verdade, uma ferramenta sua. A mente racional é um computador entregue a você, espírito. Você fica preso nesse computador. E aí você cria o que você deseja ver. Você imagina o que você quer ver. Não é uma visão, não é uma miração. Você cria. E aí onde é que surgem essas reencarnações miraculosas? Que no Cefrúlio você acha um monte, né? O Alfredo Gregório, reencarnação do rei Salomão. O Sebastião era a reencarnação de João Batista. Alex Polari, reencarnação do rei Davi. Nossa, a coisa vai longe, é braba, sabe? O falecido Glauco lá, e a Bia, viúva dele, na época, reencarnação de José e Maria, padrasto e mãe do Mestre Jesus, sabe? Gente, mas só dá celebridade. Só dá celebridade. O curioso é que você olha tudo um pessoal destruído na vida, derrotado. Mas é uma celebridade. Nenhum deles foi um escravo que apanhou pra caramba, sabe? Um sujeito pobre na vida. Não, só celebridade. Eu me lembro uma vez que no céu de Maria apareceu vários reis Salomão junto ali, sabe? Aí saíram na porrada, porque eram três, dois tinham que estar mentindo. Eu estava lá, me lembro bem disso aí. No depoimento à Polícia Civil de São Paulo, aqui o Jornal da Globo teve acesso, Carlos Eduardo Sandfeld Nunes fala da experiência com drogas durante a adolescência. Diz que usava cocaína, fluido de isqueiro e todo tipo de droga. Ao delegado, ele conta o motivo que o levou à casa de Glauco na madrugada do crime. Diz que teve a revelação de que o irmão dele, Carlos Augusto, iria receber Cristo. Quando ele acreditasse, Cristo reencarnaria. Só que o irmão não acredita. Cadu diz que rezava para que os líderes da Igreja Céu de Maria, Glauco e Bia, revelassem ao seu irmão que ele era o Cristo. Como não conseguiu, decidiu resolver o problema da forma dele. Diz que não tinha a intenção de matar ninguém e que atirou em Glauco e Raoni porque o plano de levar Glauco ao irmão foi frustrado. Sobre Felipe Aze, que o levou de carro até a chácara e contou ter fugido antes dos tiros, Cadu relata que ficou com muito ódio por ele ter ido embora e que queria matá-lo como um frango. Numa entrevista exclusiva ao pai de Cadu, Carlos Grec Nunes, afirmou que o filho tem distúrbios psíquicos e disse de onde Cadu pode ter tirado a ideia de que o irmão seria Jesus Cristo. O Múcio tem cabelo cacheado, curto, a gente tinha uma brincadeira de nós três, quando eu era mais novo, em Goiânia, que a gente brincava, ô Jesus, pega a água. O pai de Cadu diz que ele passou a ter problemas psíquicos depois que começou a frequentar a Igreja Céu de Maria. Ele nunca teve um problema de furto, ele nunca teve um problema de roubar nada dentro de casa, ele nunca teve um problema de agredir nenhum parente, ele nunca teve um problema fora de uma condição de problemas de adolescentes da idade dele. Antes de frequentar o Céu de Maria. Fato. Ele conta que a mãe de Cadu é esquizofrênica e que o filho começou a demonstrar transtornos semelhantes. Aí chegou uma hora ao cume de eu pegar ele no quintal de casa, frio, debaixo de chuva, fazendo penitência, rezando para plantas e querer me convencer que ele tinha recebido mensagens de Jesus. O pai diz que pensou em internar Cadu, mas que ele resistia até a se consultar com um psiquiatra. Eduardo, vou ter que te internar. Aí ele ajoelhou, abraçou na minha perna. Pai, pelo amor de Deus, eu vou ficar igual a minha mãe. Então, sabe, essas fantasias, isso aí são as pessoas que ficam presas na mente racional. Ao invés de, quando ocorre a expansão da consciência, ele ficar no lado que sente, na mente intuitiva. Então a ayahuasca é uma ferramenta. Se você não tiver um bom estudo,
uma boa compreensão de como funciona e como se comportar, você pode ficar preso em devaneios, meu filho. Como o Sebastião de Mota Mello ficou, como José Gabriel da Costa, que fundou o UDV, também ficou. E é isso. Aqui nós ensinamos vocês a se portar de maneira segura. Tanto que aquele que fica aqui por um tempo e que a gente percebe que ele não está atrás de crescimento, que ele está atrás de fantasia, nós mesmos convidamos ele a seguir para outros caminhos, que ele está no lugar errado. Aqui é para quem quer crescer. É para aqueles que desejam amar sem medo. É para aqueles que buscam o seu Cristo interno, porque é para dentro de vocês que nós conduzimos vocês. Eu, Gideon, não sou mestre de ninguém, nunca fui. Eu sou mestre de mim mesmo. Eu não busco discípulos, ensino isso há 9 anos. Pode olhar os vídeos do início da obra, eu já estou dizendo isso lá, que eu não sou mestre de ninguém. Todos nós possuímos um Cristo interno, que é o seu eu interior, o seu eu maior. O seu eu interior é o teu verdadeiro mestre. O que nós fazemos é conduzir você para o silêncio da mente, para o íntimo contato com o seu mestre interior. Ele é o teu único e verdadeiro mestre. Quem ama, meu filho, quem ama liberta, não aprisiona. E aqueles que estiveram entre nós, que buscaram o comércio com a ayahuasca, ganhar dinheiro com o sagrado, são os desligados, mandamos embora daqui. Não queremos nem conversa com eles. Esqueceram da seriedade e da honestidade com que nós trabalhamos, testificamos e ensinamos aqui. Simples assim. Então, a partir do movimento que ele criou, eu que já me senti incomodado com o que eu vi e conheci dentro do Santo Daime e fora dele também, eu me identifiquei com esse processo e vi que poderia, a partir da própria instrução encaminhada, que eu já tinha no jurídico, um pouco do berço da minha casa, meu pai é procurador federal, então eu já recebi algumas orientações e instruções a esse respeito. Mesmo sendo historiador, eu sempre estive vinculado, de certa forma, ao campo jurídico no Brasil. A filosofia da história, a filosofia do direito e etc. E com o Wilson Gonzaga da Costa. Wilson, também gostei. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela filha. Deixa só, eu preciso dar um recado. Pode dar. Para a família do Glauco. É verdade, não se falou aqui do Glauco. Vou até abrir um parênteses para também perguntar a você o que você acha disso, que acabou uma coisa que acabou, sei lá, dando uma imagem negativa ao chá, né? Tomou chá, estava drogado, o cara que matou, o rapaz que matou. Então, primeiro é preciso esclarecer que esse rapaz que cometeu esse absurdo, ele já tinha 3 meses da última vez que tinha bebido chá. Ele tinha, muito provavelmente, ele tinha uma psicose de base ali. Ele estava sobre o surto. Estava em surto. Do meu ponto de vista, claro, não entrevistei e tudo. Mas o que eu quero dizer é dar um recado, assim, a minha solidariedade para a família do Glauco. Claro. Né, a esposa dele, a Bia, a mãe do como é que era o nome do filho dele? Raoni, Raoni. E que o meu desejo é que eles estejam acolhidos no colo da Divina Mãe e que a mãe sopre no coração dela todo o conforto e o perdão. Porque eu acho que essa história, no meu ponto de vista, só tem vítimas. Só tem vítimas. E isso não tem nada a ver com a ayahuasca. A ayahuasca é um grande expansor da consciência. Mas no caso só tem vítimas, mas tem uma vítima ativa aí que provocou a morte e o Glauco, que aliás, independente de ser bom ou mal, não é isso, mas era uma pessoa extraordinária, né? Extraordinária. Bom, Wilson, muito obrigado e obrigado por ter lembrado, né, o negócio do Glauco, que era importantíssimo a gente citar aqui. Daqui a pouco a gente